Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Diego Rodrigues e nós vamos continuar com o nosso curso de Fluência em Dados para concurso público. É isso mesmo, você que está querendo passar em um concurso público e está também querendo aprender essa matéria, disciplina de fluência em dados que está caindo em diversos concursos. Mas vamos começar. Hoje o nosso tema é sobre Big Data e NoSQL. Então, esses dois temas têm caído muito nas provas. Então, antes disso, eu vou passar alguns conceitos básicos para vocês, para que vocês consigam entender de uma forma simples. Então, o que que é um Big Data? Então, imagine que você tenha um caderno onde você tem que anotar aí, né? Vamos imaginar que você tem um caderno em que você precise anotar aí os telefones, né, os contatos de vários amigos seus, tá? Então você tem aqui vários amigos e precisa anotar. Um caderno, ele seria o suficiente para ir anotando aí os seus contatos. Agora imagine que você tenha que fazer isso para milhões e milhões de pessoas. E fazendo isso muito rápido, de maneira organizada, para que você consiga entender. Então, os dados são tão grandes que um computador normal não consegue fazer isso. Ele não consegue trabalhar com esse conceito. Então, nós precisamos de um conceito, na verdade, que seja capaz de lidar com a grande quantidade de volume, velocidade e variedade. Você vai perceber que quando nós falamos de Big Data, nós temos alguns conceitos que estão relacionados à abordagem dos 3 Vs, também temos 5 Vs e temos algumas provas de concurso que cobram até os 6 Vs. Mas na verdade, o que que é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui o conceito que mais cai, que é o mais importante. Como essa tecnologia aborda uma questão conceitual, que envolve várias tecnologias para montar esse conceito, então existem algumas interpretações de algumas bancas. Mas o que você precisa saber é que o principal está relacionado ao 3Vs, que é as três principais características do Big Data, que é o volume, a variedade, dade, e a velocidade. Essa ordem pode mudar, tá bom? Então, volume, a quantidade gigantesca de dados, ou seja, recebe muitos dados aqui. Então, isso aqui é o volume, grande quantidade de dados. A velocidade, aqui embaixo, os dados eles vêm de muitos, os dados chegam muito rápido, de forma que, de maneira humana, você não consegue controlar. Então, nós temos aí a velocidade. A variedade é que os dados vêm de muitos tipos, como vídeo, textos, tabelas de Excel. Então, existem várias fontes que alimentam esse conceito de dados. Um exemplo disso é o próprio YouTube, que ele recebe 500 horas de vídeo por minuto. Então, nós podemos considerar que o YouTube é um Big Data também, devido ao tamanho da sua estrutura. Tá, então vamos lá. Além dos 3Vs, que é velocidade, variedade e volume, o Big Data também você pode encontrar a teoria dos 5Vs, que tem velocidade, variedade, que nós teríamos, eu vou anotar aqui para vocês. Nós teríamos o volume, a velocidade, que eu já falei para vocês. Nós teríamos também a variedade, a variedade.
Além desses, nós temos outros que são mencionados em questões de concurso, que são a veracidade, cidade. E a veracidade é o quê? É a qualidade dos dados, ou seja, nem todos os dados são confiáveis. Então, os dados são confiáveis, então existe essa característica. A outra é o valor, os benefícios que podemos obter ao analisar esses dados. O valor. Se você contar aqui, você vai perceber que nós temos 5 vezes. Então, uma categoria. Quando se fala em os 5 Vs do Big Data, estamos falando desse aqui: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Quando estamos falando das 3 principais características do Big Data, nós estamos falando dessas características aqui. Ah, existe outros? Existe, até porque as bancas elas são muito criativas para desenvolver soluções aí para você, e você acaba que tem que encarar isso aí. A realidade do concurseiro é realmente isso aí, não tem jeito. Então, outros vezes que também são mencionados é a variabilidade, ou seja, a mudança nos padrões dados ao longo do tempo. Então, nós temos aqui outros que aparecem. Vou até mudar de cor aqui. Esses outros que aparecem é a variabilidade, variabilidade, que são a mudança dos dados ao longo do tempo. Nós também temos a visualização, como representar e entender os dados de forma clara. Então, a visualização. É raro aparecer esses? É, mas pode aparecer. A vulnerabilidade, ou seja, a necessidade de proteger esses dados. Então, aqui nós temos a vulnerabilidade, e nós temos também a viabilidade, ou seja, faz sentido processar certos dados? Então, na literatura, apresenta alguma dessas características, mas você tem que lembrar que quando a gente fala de concurso público, os que mais caem são 3V, 5V e pode chegar a cair os 6V que compõem alguma dessas características. Mas vamos para as questões, porque com elas você vai perceber como é que está sendo trabalhado. Vou colocar essa coisinha aqui e vou respondendo com vocês as questões de Big Data. Então vamos lá. Primeira pergunta é da FGV-TJ Santa Catarina, que diz assim: é, esse negocinho está atrapalhando um pouco aqui, vou deixar ele aqui, pronto, aqui está o suficiente. Vamos lá. Os termos Business Intelligence, ou seja, BI, e Big Data confundem-se. Confundem-se, ficou junto aqui, tá? Certos aspectos. Uma conhecida abordagem para a identificação dos pontos críticos de cada paradigma é conhecida como 3V e destaca, igual eu falei para vocês, olha só. Se você assistiu os conceitos que eu disse e não pulou direto para as questões, você vai perceber que os 3Vs que nós estamos falando aqui, que a questão está pedindo aqui, é a velocidade, 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 a variedade e o volume, volume. Ou seja, qual que é a alternativa que tem essa aqui?
variedade, velocidade e volume. Questão correta aqui, a letra C. Sem muito segredo, tá, gente? É o comando que tem na questão e o conceito que a gente já tinha explicado para vocês. Continuando aqui nas nossas questões, eu vou responder hoje 7 questões de cada uma dessas, 7 questões de Big Data e 7 questões de NoSQL, tá? Tá, então vamos nessa outra aqui. Essa é uma questão um pouco maior. Então vamos ler primeiro o conceito que ela traz aqui, que diz o seguinte: a expressão Big Data é utilizada para descrever o contexto da informação contemporânea, caracterizado pelo volume, velocidade e variedade de dados disponíveis em escala inédita. Com relação às características do Big Data, analise as afirmativas a seguir. Então, ele tem aqui as afirmativas que ele quer dizer se é verdadeiro ou falso, e a gente marcar aqui uma alternativa. Então, vamos lá. O volume da informação se refere ao fato de que certas coleções de dados atingem a faixa de gigabytes, bilhões de bytes, terabytes, né, que são trilhões de bytes, petabytes ou mesmo exabyte. Ou seja, o Big Data tem esse conceito? Tem. Correto. Essa questão aqui está correta. Ele tem esse conceito. A 2. Vamos lá, o item 2. A velocidade está relacionada à rapidez com qual os dados são produzidos, tratados para entender a demanda, o que significa que não é possível armazená-los todos, de modo que somos obrigados a escolher os dados para guardar e outros para descartar. Olha, essa questão já começou cabulosa, porque é o seguinte, vamos lá. Essa é o tipo de questão que pega quem é da área de tecnologia, tá? Porque é o seguinte, ó, nós temos aqui duas sentenças, uma está verdadeira e outra falsa. Por exemplo, a velocidade está relacionada à rapidez com qual os dados são produzidos, tratados, para entender a demanda. Isso aqui está verdadeiro. Isso aqui está verdadeiro. Agora, o que significa que não é possível armazená-los todos? Isso aqui é cabuloso. De modo que somos obrigados a escolher os dados para guardar e outros para descartar. Essa segunda sentença, ela é falsa. É falsa. Se eu fosse aplicar os conceitos da tabela verdade aqui, e eu aplicaria se eu estivesse fazendo essa prova, V com F é igual a V. Eu colocaria ela como uma verdadeira, tá? Agora vamos ler a outra e a gente vai vendo sobre isso. A variedade. Então, nós temos que o primeiro item é verdadeiro, o segundo, pela lógica, também seria verdadeiro. Vamos lá. 3. A variedade. A variedade. Pronto. A variedade significa que os dados de hoje aparecem em todos os tipos de formato, como, por exemplo, arquivos de texto, e-mails, medidores de sensores e coleta de dados, vídeos, áudios, dados de ações do mercado, transações financeiras? Correto. Exatamente este é o conceito de variedade.
E a resposta que nos resta para marcar aqui é a letra E. Ou seja, aqui nós teríamos a letra E como a questão correta, ou se todas as afirmativas estivessem corretas. Você pode até se perguntar assim: ah, mas esse item 2 ficou um pouco cabuloso. Ficou. Mas aqui a gente vai ter que fazer uma jogadinha e tentar entender o que que a banca queria representar. Caberia um recurso aqui? Sim, poderia caber um recurso, porque o fato dessa segunda sentença estar falsa, ele indica aqui no contexto que o Big Data não pode armazenar uma grande quantidade de dados, e não é bem assim. Então, caberia recurso? Caberia, mas por via das dúvidas, eu tentaria fazer essa jogadinha aqui do FV se fosse a FGV, que é o caso aqui da questão, que é o FGV, porque a FGV ela tem esses artifícios, né, que eles utilizam. Que é certo ou errado, não vou entrar no mérito, tá bom? Ó, então vamos lá. Cefaz Santa Catarina, 2018. Vamos lá. No âmbito da ciência de dados, na definição de Big Data, utilizam-se características, características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo os 5Vs. Porém, a base necessária para o conhecimento do Big Data é formado por três propriedades. Olha, o que eu falei para vocês lá naquele quando eu estava explicando os conceitos, né, do Big Data para concurso público, tá? Então, ele está falando aqui, ó, mencionou 5 vezes. Só que o que ele está querendo é o 3 vezes, que é velocidade, variedade e volume. Variedade, velocidade, volume. Show? Questão letra C. Opa, escrevi errado. Aqui seria questão letra C e só seguir com alegria aí, ok? Então vamos aqui para a próxima alternativa, para a próxima questão, que nessa próxima questão nós vamos aqui pegar aqui alguns conceitos legais de novo e você vai ver que sabendo só aqueles conceitos básicos a gente responde muita coisa. Então vamos lá. A Câmara, vamos lá. Pronto. Câmara Legislativa do Distrito Federal, 2018. A proposta de uma solução Big Data, oferecendo uma abordagem consistente no tratamento constante e crescimento e da complexidade dos dados, deve considerar os 5 Vs. Então, aqui ele já está falando o quê? 5 Vs. Quem está falando isso? FCC. Perceba que as bancas lá, a questão da FGV cai mais 3V e agora o FCC já comentou 5 Vs do Big Data, que envolve apenas os conceitos de. Então, ele está querendo saber os conceitos que engloba. Então, primeiro, eu indicaria para procurar os 3 Vs. Então, vamos procurar aqui velocidade, variedade e volume. Então, esse aqui tem volume, esse aqui tem variedade, esse aqui tem velocidade. Só que ele aqui ele também está trazendo viabilidade e versionamento, que não tem nada a ver com Big Data, tá? Então a questão A está errada. Vamos para B. Velocidade, ok. Volume e variedade. Variedade não está aqui, então tchau.
Lembra que nós estamos, para achar os dos 5, nós estamos procurando os que tem 3 e a gente vai lembrando do que a gente falou lá no início da aula. A C, nós temos o volume, temos velocidade, temos variedade, temos a. Eu vou só continuar aqui primeiro, tá? Então vamos a D, temos variedade, temos. Pronto, não temos os outros. Corta. E, vulnerabilidade, velocidade, viabilidade, valor, também corta. Você vai perceber que a abordagem 5V, ela tem volume, velocidade, variedade, mais veracidade e valor. Que foi aqueles conceitos que eu falei lá no início da aula que poderia cair, lembra? Então, a alternativa aqui, a letra C. Vamos continuar. Só são 7 questões de cada tema hoje, então a gente vai fazendo. Cefaz Sergipe 2022. Vamos lá. Vamos lá. Cefaz Sergipe 2022. Vamos nos divertir com essa questão aqui agora. Deixa eu colocar essa minha ferramenta aqui para rabiscar aqui do lado. Pronto, então vamos lá. Com relação às noções do Big Data, julgue os itens que se seguem. Como qualquer tecnologia, soluções de Big Data também apresentam algumas restrições. Por exemplo, elas não podem ser utilizadas na área da saúde para determinar causas de uma doença, porque esse é um procedimento complexo que somente pode ser executado por pessoas devidamente capacitadas, nesse caso, os médicos. Eu achei muito inteligente essa questão, essa alternativa, porque ela tentou trazer alguns conceitos sociais nossos aqui, né, do Brasil, para confundir sua mente. A CESP é inteligentíssima nisso, né? Então percebam que isso aqui é uma mentira. Isso aqui está errado. Está super errado. Porque o Big Data, sim, é utilizado para tentar identificar causas de doença. Muitos hospitais grandes usam, muitos médicos, consultórios grandes utilizam conceitos, ferramentas de Big Data para isso, para você evoluir nas sonadas. Então, o A1, o item 1 já está errado. Então, tudo que é 1 aqui, meus amigos, eu já elimino. Vamos eliminar, porque está errado. Tudo que tiver 1 aí está errado. Vamos para o item 2. Big Data é qualquer tipo de fonte de dados que possui, no mínimo, as seguintes 3 características. Olha só, gente, como cai esse negócio dessas características. Volume de dados, ok, tá certinho. Extremamente grandes. A velocidade dos dados, extremamente alto. E a variedade dos dados. Ok, ok. Aí o item 2 aqui está correto. Ele está falando aqui dos 3 vezes, é o que a gente está falando o tempo todo aqui. Olha como isso cai. Vamos lá. Então, o 2 está correto. A 3. Para que as organizações obtenham os conhecimentos corretos, a tecnologia de Big Data não permite que elas executem operações de armazenamento e administração de grande quantidade de dados de si próprios. Tá, esse item aqui está completamente errado. Claro que as organizações podem administrar a quantidade de si própria. A ferramenta é para isso, né? Então, o item 3 está errado. Então, a letra E, por exemplo, aqui pode ser eliminada, sobrando só mais um aqui para a gente verificar. Esse item 5 não existe na questão, tá, gente? Eu nem sei dizer se essa questão foi anulada, mas vamos conferir aqui o item 4. Ou seja, o Big Data
Não, quatro, na verdade, o cinco que não existe. Big Data é uma combinação de tecnologias de gestão de dados que evoluíram ao longo dos anos, razão porque não é considerado um mercado único. Com certeza, existem várias ferramentas de Big Data. Esse item é verdadeiro. Big Data é um conceito que envolve várias ferramentas. Se essa aqui está correta, a 5 não existiu aqui, o item C é a única alternativa que nos resta. Legal? Que questão boa de responder, muitos conceitos legais. Apesar que eu acho que ela foi eliminada, mas não sei disso, tá? Então vamos aqui para CESP. Nessa do CESP aqui diz aqui, ó, os fatores críticos de sucesso da análise de Big Data incluem uma sólida infraestrutura de dados, além de ferramentas analíticas e pessoal habilitado para lidar com elas. Correto, né? Então, o Big Data, para ele ter sucesso, realmente, ele inclui uma sólida, ele precisa de infraestrutura. Para quê? Ele precisa de servidores. Servidores que eu estou falando aqui não é pessoa, não, viu, gente? É máquina, computador. Servidores, que são PCs, né? Computadores, né? Colocar assim para você não esquecer, você que não é da área não se confundir. E ele precisa dessa infraestrutura, porque ele recebe aqui os dados com velocidade, com variedade, com volume. E para tratar isso, a gente precisa. O Big Data, colocar assim, Big Data, é um conjunto, é um conceito que tem várias ferramentas que juntas, debaixo desse grande guarda-chuva, né, que juntas fornecem isso, né, claro, que com uma boa infraestrutura e precisam de pessoas, né, precisamos de fulaninhos aqui capacitados que saibam lidar com esse tipo de tecnologia, porque senão não funciona, né? Então essa questão da CESP é uma questão C correta, corretíssima. Então vamos aqui para, acredito que nossa última questão é antes de entrar no NoSQL e eu passar alguns conceitos do NoSQL para vocês. Vamos lá, assinale a alternativa que apresenta os conceitos de Big Data. Então vamos lá. Primeiro conceito aí, são conjuntos de dados de grande volume. Opa, perdão. São conjuntos de dados de grande volume que utilizam ferramentas especiais de processamento, pesquisa e análise que podem ser aproveitados no tempo necessário, com precisão e grande velocidade. Aqui a questão, ela apresentou alguns conceitos que você deve ficar esperto. Conjunto de dados de grande volume. Utilize ferramentas especiais de pesquisa e análise que podem ser aproveitadas no tempo necessário, com precisão e grande velocidade. Especiais de processamento, pesquisa e análise. O processamento aqui, conjuntos de dados de grande volume que utilizam ferramentas especiais de processamento. Tá, ok. Nós temos, daqueles 3 Vs que a gente utiliza, sempre, nós temos 2 deles aqui. Na verdade, o processamento poderia estar relacionado à variedade. Variedade, que seria o terceiro. Mas vamos ler as outras questões. Por hora, eu ficaria com essa questão. Vamos ler a B. São bancos de dados de fácil acesso, de rápida velocidade, operados com computadores pessoais. Primeiro, computadores pessoais, nunca, jamais, quando se trata de Big Data.
São bancos de dados? Não, não são bancos de dados. A B está errada. Nós queremos a correta, né? A C, manuseio de informações necessárias às empresas, negócios do mundo moderno. Tá, não está falando nada com nada aqui. Não tem nada relacionado com Big Data. Nada. Vamos a D. São apenas grandes volumes de dados que precisam ainda ser mais bem aproveitados pelo mundo corporativo. Não, o mundo corporativo aproveita e usa. Está errado. E refere-se a um grande número de computadores pessoais integrados entre si em uma grande rede de informação. Ó, isso aqui é o conceito de internet, internet ou de redes de computadores. Então, isso aqui também está errado. Ou seja, a única alternativa aqui que sobrou para a gente é a letra A. A A que é a correta, ok? Beleza, gente. Então, com essa questão, a gente finaliza a questão do Big Data. E eu quero passar agora para vocês conceito mais 7 questões. Só que agora eu quero apresentar os conceitos de questões de NoSQL, que são outro grupo de questões que caem bastante em concurso público. E então eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos de NoSQL. Tá, então o que é NoSQL? Eu vou tentar apresentar de uma forma para leigos, tá bom, gente? O pessoal da computação me perdoe. Agora, imagine que você quer organizar um álbum de figurinhas, né? Vamos voltar à nossa infância aí. Se fosse um banco de dados tradicional, um banco de dados SQL, nós estamos falando do NoSQL, mas se fosse só o SQL, né, o SQL, cada figurinha teria que estar em uma tabela organizada. Então, imagina só, você tem um monte de figurinha aqui. Se fosse a abordagem SQL, cada figurinha teria que estar organizada em uma tabela. Uma tabela, vamos colocar aqui uma tabela. Imagine uma tabela do Excel, tá bom? Imagine só o formato, que é o formato colunar, assim. É, e com para ela ser organizada. Mas se as figurinhas tivessem tamanhos diferentes, imagina que você tem figurinhas aqui pequenas e grandes, fica tudo em uma, ficar tudo dentro da mesma tabela poderia ser difícil, porque elas têm formatos diferentes. No NoSQL, que é essa tecnologia que a gente vai ver um pouquinho aqui, esse problema pode ser resolvido facilmente, porque a tabela que armazena, ou seja, o lugar que você pode guardar essas figurinhas aqui, elas se adaptam ao tamanho que a figurinha tem. Dessa forma, você pode receber dados de formatos diferentes. No banco de dados SQL, não, você tem um formato colunar relacional. No NoSQL, nós temos tabelas que são organizadas de maneira diferente e que recebem tipos de dados diferentes. Os principais conceitos associados ao NoSQL são que ele pode ter diferentes tipos. Olha que legal. E quais são esses tipos? Nós temos o tipo documento. O tipo documento, ele recebe dados, por exemplo, de JSON, o JSON, por exemplo, como se fosse um perfil seu do Instagram, por exemplo, ele pode ser exportado em JSON. Ele tem o tipo chave-valor, o chave-valor. Nós temos o tipo.
bagunçou um pouquinho aqui, tá? Nós temos o tipo grafos, grafos, e o grafos é aquele que você interliga pontos por aresta. Imagine uma rede social que o seu amigo pode ser amigo de outras pessoas que também podem ser seus amigos, grafos. E nós temos o formato colunas. Colunas, que segue um formato colunar. Então, quando a gente pensa em NoSQL, nós temos que lembrar que ele existe esses formatos de dados. Temos que lembrar também que ele é não relacional. Com esses conceitos, você já consegue responder muitas questões. E eu vou provar isso para você agora. Então vamos lá. Primeira questão, olha só. FGV, questão da FGV, que diz assim. Deixa eu só pegar aqui, minha canetinha parece que sumiu. Tá, FGV. Observe a figura. Voltou. Observe. Pronto. Observe a figura a seguir. A figura a seguir que ilustra relações entre colegas e seus interesses. Então, nós temos aqui a figura, né, que tem os colegas e os interesses, né, dele. O tipo de banco de dados no SQL não relacional, no SQL não relacional, não se esqueçam disso, que armazena tais informações utilizando a estrutura de vértices e arestas com propriedades associadas é o. Então, toda vez que a gente tiver relacionado, tiver escrito vértice e arestas, nós não estamos falando do formato de grafos. Grafos. Letra C. Grafos. Olha só. Nós temos aqui vértices e arestas que conectam as pessoas, no caso aqui, informado. Então, se eu falar de vértice e arestas, eu estou falando no contexto de NoSQL, ou seja, no contexto de NoSQL, nós estamos falando do tipo dados. Então, é o NoSQL do tipo grafo. Grafo, não se esqueça disso. NoSQL tipo grafo. Alternativa letra C. Estava tranquila essa questão, porque já traz esses conceitos, né? Eu passei os conceitos lá para vocês no início. Então a gente acaba trazendo. Olha só como esses conceitos são importantes. Tá, vamos lá. Para essa aqui do FGV também, 2016, IBGE. Considere as seguintes características de um projeto de banco de dados. Vamos lá. O modelo de dados é conhecido a priori e estável. Nós estamos aqui falando do modelo, essa é a característica do modelo relacional. Conhecido, estável. Imagina aquela questão das figurinhas que eu falei para vocês, de vários tamanhos. Se eu tenho aqui um local para guardar ele, e eu só posso guardar figurinhas do mesmo tamanho, não caberia. Por quê? Porque se eu determinei que esse meu local para guardar tem esse tamanhozinho aqui, só caberia essa aqui. Essa aqui não caberia, porque é maior. Ou seja, então ele é conhecido e estável. Estou falando do modelo relacional.
Relacional. Relacional. Aqui. Ok? A integridade dos dados deve ser rigorosamente mantida. Lembra da figurinha. Estou falando aqui do modelo relacional. As questões de concurso que envolvem NoSQL, elas tentam sempre fazer você confundir um banco de dados não relacional com banco de dados relacional. Ó. A velocidade, escalabilidade são preponderantes. Aqui eu estou falando de NoSQL ou não relacional. Aí você pode falar: Ah, professor Diego, mas tem tal tecnologia que. Não, nós estamos falando a nível de concurso, tá? Pessoal da computação, por favor, não procure pelo em casca de ovo, tá? Você pode achar pena perto de ovo. Pelo é complicado. Então, percebam que essa é a proposta do NoSQL. Ela tem velocidade, escalabilidade não e são preponderantes. Ou seja, aquelas figurinhas, se eu tenho uma figurinha pequena, uma grande, e eu tenho um local para armazenar aqui que ele seja um não relacional, ou seja, um NoSQL, ela vai se ajustar para o tamanho do que eu preciso guardar. Em teoria, é isso, ok? Então vamos lá. Dado essas características, ó, dessas características, é, dessas características, o emprego de banco de dados no NoSQL é favorável somente por letra E, o 3 aqui, que o banco de dados. Essa aqui é a correta, letra E é a correta. Por quê? Porque as outras duas são do banco de dados relacionais e o NoSQL, ele é um banco de dados não relacional. Ok? Dito isso, vamos continuar aqui nas nossas questões. Ok? Então vamos lá. Mais uma questão aqui. Deixa eu. Pronto, vou deixar aqui que dá para a gente rabiscar aqui e vocês verem. Tá, vamos lá. TJ Bahia. Analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Analise as afirmativas a respeito das classes de gerenciadores de banco de dados sugerida em anos recentes, conhecidas como NoSQL. Ok, vamos lá. Mesmo sem suportar tabelas relacionais, baseia-se em esquema de dados previamente definidos? Errado. NoSQL não relacional e não está previamente definido, tá bom? A estrutura pode ser dinâmica. Sua estrutura não permite o uso de linguagens do tipo SQL para recuperação de dados. É errado. O NoSQL quer dizer, quer dizer não somente SQL, ou seja, ele aceita outros tipos de estrutura para manipular os dados, mas ele também aceita SQL. Então, essa aqui está errado. O item 2. O item 3. Garantem operações com a propriedade conhecidas como ACID. Essa é uma propriedade dos bancos de dados relacional. Então, a 3 também está errada. Privilegiam a rapidez do acesso à disponibilidade dos dados em detrimento das regras de consistência das transações. Essa aqui é correta. O número de afirmativas correta é uma.
uma alternativa correta, que é a letra A, ok? Então, só para você ter uma ideia, o, o NoSQL ele trabalha com, não é com as operações das propriedades NoSQL, só para você saber, ela trabalha com a chamada base. Base. O que que é essa base? É, ela significa basicamente, basicamente, disponível, estado suave e eventualmente consistente. É o que significa o base, tá bom? Então, vocês perceberam como essas questões, eles tentam confundir isso no NoSQL ele tenta confundir o NoSQL com o banco de dados relacional o tempo inteiro. Então vamos lá, uma questão aqui da CESP, que diz assim, Petrobras 2022, em um sistema NoSQL baseado em armazenamento de chave e valor, a chave é multidimensional e composta pela combinação do nome da tabela com a chave linha coluna e com o rótulo de data e hora. Tá. Essa questão, ela está dizendo o seguinte. Vamos por parte nela. Em um sistema NoSQL baseado em armazenamento chave e valor, a chave é multidimensional e composta pela combinação do nome de tabela. Então, ele está dizendo o seguinte, que a chave é composta pelo nome da tabela mais nome da tabela com a chave linha coluna. Então, a chave linha coluna e com, ele está dizendo que entra mais uma coisa aqui, rótulo de data e hora. Mais data e hora. Tá, ele tentou confundir você aqui porque está errado. A, o tipo chave-valor, ele só tem isso aí mesmo, gente. Ele é uma chave e valor. Você tem que imaginar ele desse jeito aqui, que é aquele tipo do banco lá que eu falei no início. Você tem que imaginar que tem assim, ó, ele tem uma chave mais valor. Ele só tem dois itens. É chave e valor. E a chave não é multidimensional, ela é bidimensional. Ela tem a chave, tem o valor. São duas dimensões. Duas dimensões. Chave e valor. Ok? Então, como é que nós sabemos isso? Por causa lá das características daqueles bancos de dados que eu sugeri no início para você, do tipo dele. Chave e valor, ela tem duas dimensões e os identificadores são alfanuméricos únicos, né? Uma chave e um valor associado de uma tabela que é o valor. Então, essa questão aqui, ela está errada pela seguinte característica: ela não é multidimensional, ela é bidimensional, ok? Ela é bidimensional. E ela armazena uma chave mais o valor. Só isso que você precisa saber. Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos aqui, já estamos perto das últimas questões, mas siga firme aí para você aprender bastante aí. E não tem jeito melhor de aprender com questões. Vamos lá. Serpro 2021. E essa questão é legal. Já vi que é legal. Começou pelo Map Reduce aqui. Vamos lá.
O MapReduce divide o conjunto de dados de entrada em blocos independentes, que são processados pelas tarefas de mapa de uma maneira completamente paralela. Essa estrutura classifica as saídas dos mapas, as quais são, então, inseridos nas tarefas de redução. Tá, vamos lá. Primeiro, o MapReduce é dividido em duas tarefas. Nós temos o map mais o reduce. Reduce, tá? Então, o map reduce é dividido dessa forma. Ele tem um map e tem um reduce. O que que o map faz? Ele divide os dados em um monte de pedacinho e pode funcionar de forma paralela ou paralela e distribuída. O reduce vai pegar todos esses pedacinhos e vai consolidar, né? Imagina que aqui tenha um fluxo assim, ele vai consolidar esses resultados. Então, de forma prática, ele é dividido nisso. Ele é um conjunto de dados, entra em blocos independentes, que são processados pela tarefa de mapa. Nós estamos aqui no map ainda, tá vendo? Estamos no map. De forma paralela ou distribuída. Então, tá aqui paralela atende. Essa estrutura classifica as saídas, ou seja, ele pega os resultados processados dele, manda para aqui. Da saída dos mapas, cada mapa desse aqui vai ter uma saída. Então, ele concatena isso, aí são inseridos nas tarefas de redução. Então, ele faz uma consolidação disso, que é a função reduce, para entregar os resultados. Então, nós temos aqui um lindo e belo C de correto, está perfeito essa questão aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, ok, vamos para a próxima. Eu sei que você pode estar desesperado, meu amigo aí, porque você não é da área, mas respire, expire e não pire. Tenha fé em Deus nas suas atividades e exercite, trabalhe que os resultados vêm. Vamos lá, pessoal. Ok. Então, sobre os bancos de dados no SQL, assinale a afirmativa. Vamos lá. Os bancos de dados no SQL não podem ser indexados. Opa! Claro que eles podem ser indexados. Indexados é uma capacidade de otimizar esses bancos, né? Claro que ele pode ser otimizado, senão ele seria lento. Então ele tem essa característica. Vamos lá. Então, indexados, quando você pensar na palavra, a dica que eu dou é se indexados, tente associar ela à velocidade, porque tudo que é indexado quando fala em banco funciona mais rápido. Na prática é assim. Então, tenta associar, tá? Banco de dados no ciclo são considerados bancos de dados relacionais? Não, lembra da dica que eu falei? É não relacional. Ó, só aquela diquinha do início faz você não cometer o erro de marcar uma questão dessa e perder um concurso por causa de uma questão. Já pensou? No banco de dados no SQL, devem ser definidos um esquema de dados fixo antes, né? Ou seja, antes de qualquer operação, fixo? Não, ele é dinâmico. Vamos lá para outra alternativa. D. São exemplos de banco de dados no SQL MongoDB, Firebird, DynamicDB, SQLite, Microsoft Access, Azure. Ó, essa questão é para confundir os que não são da área de computação, tá, gente? Porque, por exemplo, NoSQL, ele é relacional.
Relacional. É o banquinho de dados mais comum que tem. Ele tem até em celulares, então lembre que às vezes muitos dados seus são armazenados num banco de dados no SQLite, que está dentro do seu celular, por exemplo, que ele é não, que ele é relacional. Por que que ele é relacional? Porque ele segue esse formatinho de tabela fixo que guarda suas informações e se relaciona com outras tabelinhas que também são definidas de forma fixa para recuperar esses dados. Então, a D também é errada, tá? O Microsoft Access também entregou aqui, por exemplo, exemplos de banco de dados. Access é aquela ferramenta da Microsoft lá de construir, armazenar algumas informações. Então, isso é um exemplo de banco de dados NoSQL? Não, ele não é NoSQL. Vamos lá. A letra E diz assim: os bancos de dados NoSQL usam diversos modelos para acessar e gerenciar os dados, como documentos, gráfico, na verdade era gráfico que é o gráfico, chave e valor, em memória e pesquisa. Sim, é isso que ele usa, são aqueles tipos de dados que a gente utilizou lá para vocês e mostrou para vocês no início da aula. No início da aula, eu passei isso aqui e eu falei que vocês cairiam em muitas questões. Então, só para vocês terem ideia do quanto cai em questões isso. Cara, é muito, muito louco isso. Cai demais. Nossa última questão aqui da nossa aula de hoje, dessa aula de número 2 é basicamente isso aqui, ó. Vamos lá. Em relação ao Big Data e NoSQL. Então, está relacionando o Big Data e NoSQL. É correto afirmar que são conceitos concorrentes, portanto, não podem ser implementados juntos? Errados, meus amigos. Big Data é um conceito, NoSQL é uma tecnologia, e dentro do Big Data nós podemos ter dados NoSQL. Não são concorrentes, eles trabalham em conjunto, tá bom? A letra D, ou B, perdão, são conceitos, são conceitos que se complementam e com características eficientes para trabalhar com pequenas quantidades de informação. Aí você lembra, né? Vamos lembrar, não esquece. Big Data é o que, gente? Big Data é um grande volume de dados. Então, Big Data é um grande volume de dados. E aqui a questão é dos dois contextos, tá? Então, a B é errado. C, são duas ferramentas de empresas concorrentes? Não, Big Data é um conceito, nem empresa tem. Você pode construir Big Data com ferramentas de várias empresas. D, são conceitos que se complementam? Até agora, a mais correta está essa. Vamos lá. E os SGBDs, que são Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, Oracle e MySQL, são implementações destes conceitos? Claro que não. Está querendo pegar aqui você, que não é da área da computação, cara, que não conhece isso aqui, ó. SGBDs. Fica com esses conceitos, anota. Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Se é um sistema gerenciador de banco de dados, o Oracle, beleza, é um SGBD. O MySQL também. Big Data, a implementação desse conceito? Não. Isso aqui são tecnologias. E sistema gerenciador de banco de dados é um sistema gerenciador de banco de dados. É diferente do conceito de Big Data. E esses bancos de dados, eles não são
NoSQL, ou seja, eles não são não relacionais. Esses aqui são bancos de dados relacionais. Oracle e MySQL são bancos de dados relacionais. Anota aí no seu cantinho aí que você vai aprender. Então, a letra correta aqui é a letra D, que foi a única alternativa mais coerente aqui para a gente. A letra D de dado. Pessoal, eu acredito que essa aqui foi a última questão que eu trouxe para vocês hoje. Deixa eu verificar se foi mesmo. E foi. Eu agradeço a vocês demais por me acompanharem até aqui. Desejo para vocês um super sucesso aí na vida de concurseiro de vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida, sua e de sua família, e que Ele realize seu sonho de passar em um concurso público. Muito obrigado.